que o cidadão, que o ser humano, que a sociedade nos ajude, né? Então, não há mágica nos números. Esses números, prefeitos, o grande problema da prefeitura é o FAPS? Sem dúvida, o ano de 2025 nós já pagamos 49 milhões de FAPs. 2025, 49 milhões. Patronal. Fora os parcelamentos, que girem na casa de 1,7 milhões, quase 1,8 milhões mês. Então, tu calcular 11 meses, tu já tem mais de 20 milhões. Então, consequentemente, nós temos um aporte aí de 49, 59, 69, mais de 70 milhões em previdência de um orçamento de 499 milhões que não se confirma, consequentemente. Ou seja, se a gente pagou 49 milhões em previdência, isso representa 20% da receita corrente líquida da cidade. É alto, mas é uma obrigação, não se discute. O que se discute é propostas de amenizar isso, de olhar para frente, de recuperar. O pessoal diz, quando a gente apresenta uma proposta, não serve. Quando discute um tema, não pode. Apresenta um projeto de lei para tentar equilibrar o que existe a nível federal, não pode. Estadual, muito menos. Então, o que eu posso fazer para amenizar isso, se não pudermos dialogar ou se não convergirmos com uma mínima ideia pragmática de ação, de resolução? Bom, então a gente vai viver assim e vai, infelizmente, chegar num ponto onde vai se cortar saúde, vai se cortar educação, vai se cortar serviços, vai se cortar entregas, e quem vai pagar é a sociedade. Então, o FAPS, ele é e o Toné falou do zigue-zague, e o Tomás já emplacou, né? Pois é, naquele encontro que o senhor teve com os representantes dos servidores ali, conseguiu costurar um acordo? Vai seguir em frente essa discussão, essa negociação? Primeiro dizer para os servidores que não se inverte o tema, né? O FAPS vem num declínio, numa falência que todo mundo sabe. É morte súbita, a médio prazo, não é mais longo, né? Todo mundo olhava, logo ali adiante alguém resolve, lá adiante alguém resolve. Eu poderia não fazer absolutamente nada. Eu posso fazer a minha gestão, cuidar do feijão e arroz, né? Trabalhar o dia inteiro, estar resolvendo demandas para a sociedade e, consequentemente, atendendo muito mais a população. Mas eu quero resolver o problema do FAPS. Mas aí dizem, não, tu vai quebrar o FAPS. Não, peraí um pouquinho. O FAPS está falido e quebrado há muito tempo. É insolúvel se não fizermos algumas medidas. Então, chamei os sindicatos e disse, me deem uma proposta. Me digam o quê? O que cabe? O que vocês querem fazer? Querem aumentar a contribuição mais da prefeitura, que ela já está em 65% do alíquota mensal? 66,88%. Então, eu não sei. Eu estou aqui como ferramenta, como instrumento eleito popularmente. O prefeito Bonadinho me permite. Aqui o assunto esse não tem como não fugirmos, embora o nosso tempo não seja longo, a gente quer abordar outros assuntos. Tem a saúde, tem a educação, né, tem outras coisas, né? Senão a gente fica só nessa questão trabalhista, que é importante, os funcionários, porque afinal de contas é através deles que a prefeitura presta o serviço, né, que nós queremos. Mas, especificamente, se nesse atual cálculo, sem fazer nenhuma revisão no cálculo atuarial, se a prefeitura continuar pagando todos os meses essa alíquota alta sobre os servidores estáveis, com certeza o FAPS está equilibrado. Os dados estão postos. No primeiro semestre foram 25 milhões de superávit no FAPS. Não houve déficit. Por quê? Porque a alíquota é extremamente alta e penosa. Sim. Mas ela equilibra. E o FAPS não vai quebrar se o município conseguir honrar todos os meses com esse valor alto. Se o município conseguir. A história conta que o município não conseguiu. Por que estamos hoje com 4 parcelamentos? Porque a história conta que o município não conseguiu. Ano passado, a ex-prefeita e o ex-prefeito deixaram um passivo que foi parcelado, de 39 milhões não honrados. O governo anterior, Gnatti, também, Neyron, Gnatti, enfim, praticamente todos os prefeitos da história recente tiveram que parcelar pagamentos patronais que não foram honrados, pagos. Por quê? Porque não quiseram? Não, porque não tinha dinheiro, porque a alíquota já estava exacerbada, já estava alta e está cada vez subindo mais. Então significa que eu não vou conseguir, eu estou dizendo, eu não vou conseguir como os outros.
Mas querem que eu reaja, querem que eu ache uma saída, ela não é mágica, ela precisa ser discutida, debatida e olhada exemplos que deram certo, de cidades que saíram disso. E hoje 350 municípios estão num estado péssimos em previdência no estado, né? Esses dados foram apresentados pelo Tribunal de Contas, esses dados foram apresentados por técnicos, nós chamamos sindicatos, bom, nós vamos contratar agora um novo calculatorial, novíssimo em folha, vamos ver e vamos discutir. E outra, nós vamos contratar a DPM para que ela faça os projetos, porque se nós não somos isentos aos olhos, entre aspas, aos olhos de alguns, quem que é? Me digam qual é a maior sumidade previdenciária do Brasil e vale a pena nós contratar e elaborar os projetos e nós submetermos e passarmos a olhar com olhos de futuro, de cuidar bem do servidor, porque a hora que estourar, aí não tem para onde chorar, não tem para onde correr. Então, consequentemente, Toné, quebrado, falido, entre aspas, não está. Mas quando tu não honra e tu tem que parcelar, é uma pré-falência, é um indicativo de que tu não vai honrar. Então, eu estou dizendo, eu não vou conseguir manter o pagamento todo dia, porque eu estou deixando de entregar coisas, estou deixando de capinar rua, estou deixando de comprar cano, de comprar estruturas para cuidar melhor da cidade. E todos merecem atenção. São 82 mil a nossa população. E nós estamos deixando a desejar em várias pontas e a gente precisa olhar para todos. Então, acho que o ajuste do equilíbrio do FAPES, ele vem atender a todo mundo e tem saída. E eu tô aqui, como eu disse, eu não precisava discutir, né? Mas eu quero debater porque, sem dúvida alguma, logo ali adiante vai ser reconhecido isso. 7h39, o prefeito Leandro Balardim conversando conosco aqui na Rádio Vale. No início da sua administração foi montada uma equipe toda e foi colocado que a cereja do bolo seria a nova Secretaria de Gestão, uma soma de atribuições, que é a antiga Secretaria de Planejamento com mais atribuições. Foi trazida uma especialista, uma pessoa experiente, a secretária Paola Braga, né? E nas oportunidades que nós conversamos com ela aqui, tivemos uma excelente impressão do conhecimento que ela tem e ficou marcado aqui no jornalismo da Rádio Vale uma expressão que ela usou aqui, que nós precisamos de menos política, que seria governo, e mais governança, né? Como é que está esse trabalho dessa secretaria que foi colocada como prioritária na sua gestão? Realmente assim, Toné, tu passaste lá pela prefeitura, tu sabe o quanto impacta ou emperra, né, as coisas onde se não planeja, onde não se faz a gestão gerencial de projetos, onde não se tem uma estrutura desse setor. Nós temos falta de engenheiros, nós temos falta de arquitetos, nós temos falta de profissionais técnicos nessa parte de engenharia, e a gente unificou a Secretaria de Governo com o planejamento, agregamos parcerias, agregamos inovação. A secretária Paola é uma economista que veio de Rio Grande, ex-secretária lá, a pessoa na qual nós buscamos por talento, por currículo, e tem tocado fortemente essa pasta, com um passivo de emendas desde 2019 para cá, fazendo projetos, refazendo projetos de pontes. Tem 5 pontes, 4 licitadas para ordem de serviço a imediato, mais uma em licitação, com recursos recuperados, na casa de mais de 8 a 11 milhões, que gira esses serviços. Então, é um passivo muito grande. E todos os técnicos que estão nessas secretarias não têm indicação política. E aí que vem o sentido. É governança, é engenheiro, arquiteto que viraram CCs, mas que cumprem suas funções, que a gente abre mão da indicação criteriosamente, falando, né, no berço da política como política, e sim técnicos. Então, a sala de projetos ela já existe, ela está sendo estruturada na questão de estrutura física, de móveis, de TV para reunião, de equipamentos eletrônicos, novos computadores, porque tudo é precário ali. Então, a sala de projetos, que é o principal projeto que eu anunciei na minha campanha, que eu iria montar, ela, humanamente, ela já existe com os profissionais que eu queria. Só falta agora o concurso para nós incrementarmos esse setor, que daí eu tenho convicção que Cachoeira daí vai estar organizada para o futuro. Muito bem, a questão da saúde. Costuma-se dizer, né,
quando se faz pesquisas, etc., que o que aparece em primeiro lugar é o que tem mais expectativa ou o que, na opinião pública, está mais deficiente. Na maioria dos municípios brasileiros, a saúde aparece em primeiro lugar, em decorrência principalmente das filas para consultas especializadas, para cirurgias eletivas, né? Enfim. O governo do Estado está fazendo um esforço agora, com uma série de programas, né, abrangendo segmentos da população, e queríamos ver como é que o prefeito Balardim vê a saúde em Cachoeira do Sul, o que foi possível fazer e o que vai ser possível fazer em 2026 para, por exemplo, diminuir essas filas aí de atendimento e cirurgias. As filas das cirurgias eletivas é a principal dificuldade que a gente tem no momento de aportar mais recursos. Tá? A gente tem buscado emenda. Eu tive a Brasília 2 vezes antes de assumir, com dinheiro do bolso, batendo porta a porta, deputados, clamando, manda alguma coisa. Né? Grande parte dos deputados ajudaram o nosso hospital. Isso é bom. Enfim, não vou discutir o mérito, mas o que a gente tem pedido para o hospital é que a gente possa avançar nas cirurgias eletivas. Veio agora uma emenda de R$500 mil, que a gente já vai botar em cirurgias eletivas, do deputado Ronaldo Nogueira. Temos buscado, mas o recurso próprio do município realmente ele avança muito lentamente nessa resolução. Mas a saúde pública a gente tem conseguido mudar muitas coisas. Nós agora mudamos alguns modelos instituídos já de costume, que a gente gastava milhares e milhares de reais mensalmente em manutenção, por exemplo, com 10 veículos, locamos 10 veículos. E já está mostrando uma economia de quase R$300 mil. Isso para nós já é uma mudança. Nós estamos comprando 2 ambulâncias que nos custam aí milhares de reais o contrato de locação mensal. Essas 2 ambulâncias estão chegando com dinheiro da venda da folha. Então, quer dizer, estamos tentando mudar. Buscamos 3 convênios com o Estado que o município não tinha. Não tinha um Casta e Acolhe, não tinha um Ser Mulher e não tinha um Saúde 60+. Vamos começar pelo Saúde 60+, que é um programa instituído pelo Estado para uma política pública de atenção especializada para idosos. O Estado, hoje, 20% da população é idosa. Cachoeira do Sul é 23,3%. É idoso. Quer dizer, nós estamos acima da média do Estado. E nós estamos atendendo muito mal essas pessoas. E são a maior fatia, né, do disco de Cachoeira é idoso. Então, conseguimos atrair esse programa. São 80 atendimentos de consulta mês, mais 240 consultas de retorno que a gente não tinha. Então o idoso vai continuar indo no posto de saúde, constatado, identificado que ele tem algum sinal de fragilidade ou que ele tem algum sinal de demência já, ele vai ser encaminhado para a especialidade. Então, a gente inaugurou ontem, né? Já tinha 80 atendimentos marcados e sabe, Toné, 80 de Cachoeira, porque o centro de idoso é regional. É para 20 e poucas cidades. E Cachoeira absorveu praticamente todas as consultas desse mês, devido à demanda, o passivo e a necessidade de quantos idosos a gente tem com fragilidades. Então isso vem para ajudar. São 1.200 atendimentos por equipes multiprofissionais, com fisioterapeuta, com psicólogo, enfim, com técnicos dessas áreas. Isso vem ajudar em muito a nossa vida futura. E eu tenho dito, quando um governo do Estado, o federal, abre um programa dessa magnitude, ele é um programa que tu pode pegar a chavezinha desse programa e atirar no rio, porque ninguém acaba mais com ele. Porque esse programa não pode mais ser tirado da cidade, dada a sua relevância e importância nos dias atuais. O Ser Mulher na saúde também foi uma conquista para nós. É um aporte de mais de R$100 mil mensais para consultas para as mulheres que tinham que consultar em Bagé, em Caçapava. Enfim, a gente ainda tem problema de médicos. Falta ginecologista, falta pediatra. E falta onde conseguir e dinheiro para pagar bem, porque se nós não pagar bem, não consegue nunca, né? O senhor tocou agora num ponto, eu recebi reclamações, 2 casos pontuais. Exatamente, estariam faltando médicos, principalmente no posto ali, o EAP1, teve ali mais de 15 dias, todas as consultas tiveram que ser canceladas e havia uma preocupação que não é só o problema de cancelar a consulta. O pessoal que tem medicamento de uso contínuo, aí precisa da receita, e sem um médico não tira a receita, então não tem como buscar o remédio, seja na farmácia privada, comprar ou retirar na farmácia pública. Isso acontece com frequência quando tu tem
falta um profissional, não tem um médico reserva, substituto em alguns postos. Alguns até têm o revezamento. Então, mas a orientação é procurar a equipe técnica tem que atender educadamente, tem que fazer o acolhimento e tem que constatar a necessidade de fazer o encaminhamento para a Secretaria de Saúde para direcionar para um outro atendimento de outro posto específico para atender essa pessoa. Não é para deixar na mão. Tá? O EAP, quando o pessoal vai buscar remédio, a receita, o EAP alega que a pessoa tem que levar a receita. Mas por que tem que levar a receita? Aí o pessoal pergunta, mas escuta, para que aqueles computadores? Se é tudo automatizado, se o sistema é nacional, né? Cadastro nacional, então tu chega lá na UPA, ou qualquer lugar, Leandro Balardim, abre o relatório completo, inclusive os medicamentos, exames. Aí por que para buscar o remédio eu sou obrigado a levar a receita lá no EAP1? Boa pergunta. Então esse é um dos questionamentos que fazem do EAP1. Boa pergunta, porque existe um histórico, né? Eu só uso aquele remédio continuado. Tá lá no computador. Porque todo mês vou buscar questionar a Secretaria da Saúde. Nas farmácias particulares, eu quero me somar, não vamos monopolizar, nós não temos tempo, eu quero somar, eu uso, como a maioria dos idosos, né, um remédio para pressão, uso contínuo. Eu só dou meu CPF em qualquer farmácia privada, entende? Que eu tenha cadastro, e eles não me exigem mais nenhuma receita, simplesmente me dispensam. O senhor toma tal, pronto. Talvez seja essa alternativa também para quem usa a farmácia do município. Importante. Prefeito Leandro Balardim, só para registrar, no levantamento de orçamento que eu fiz, né, o município está com 20%, eu estou arredondando, 19%, quase 20% de uso da receita corrente líquida em saúde, quando o mínimo é 15%, então está acima. Sim. Vamos para a educação, onde o município está com 30% de investimento, quando o mínimo é 25%. Tudo a 5 a mais. Sim. Então, como é que está, na sua avaliação, a educação, as escolas, a educação infantil, no preenchimento de vagas? Qual é a avaliação, inclusive prevendo o ano letivo de 2026? Vai ser mais um ano desafiador na educação. A falta de vagas foi uma dificuldade imensa quando a gente começou. Havia um passivo de mais de 240 crianças, se não me engano, fora da sala de aula, né, sem ter uma escola infantil. Ainda existe um passivo de mais de 100 e poucos, né? A secretária pode me corrigir, mas a gente não tem como resolver se a gente não criar uma escola nova. Por isso a gente está trabalhando numa locação, todo o complexo da Mitra, deixar de ser abrigos e passar a ser uma nova escola de educação infantil para amenizar essa situação. E ainda não chegará. Nós precisaríamos uma segunda escola. A gente conseguiu a área do DAER, aquela antiga área do DAER que está ao lado do Centro Social Urbano, do lado da Brigada Militar. Aquele complexo agora é do município. E a gente está elaborando um projeto para a construção de uma escola de educação infantil própria do município. Enquanto não vem recurso, a gente não conquista uma creche, e se conquistou no passado, e lá no Alto do Amorim conquistou e deu erro de obra, a empresa faliu, quebrou, ficou atirado lá, o município devolveu o dinheiro. Como devolveu de posto de saúde? Então, a gente chamou 103 professores, faltava professor, a gente mandou lei para a Câmara para aumentar o número de monitores, chamamos monitores, está sempre faltando. Há um quantitativo de pessoas, de crianças, jovens, alunos com autismo muito grande, com dificuldades, né, especiais, que a gente tem que ter o monitor. E esse passivo vai aumentando. Daqui uns dias nós teremos aí, tem escola que tem 16 monitores já, para poder atender. E isso realmente impacta. É uma mudança muito, muito diferenciada na educação. Difícil de acompanhar, mas, prefeito Balardim, só vou dar 2 passos atrás. Caxias do Sul anunciou essa semana, né, o início de uma parceria público-privada, depois de ter sido feita uma licitação, em que 31 escolas de educação infantil, justamente voltado para essas crianças de menos de 7 anos, né? Então de 6 meses até 7 anos incompletos, para a implantação de 31 escolas através da iniciativa privada. 25 anos dessa parceria público-privada, né?
questionado, a parte da educação continua com o município, essa é a parte de infraestrutura, construir escola e manter. Né? É um valor alto, vai custar para o município de Caxias R$ 2 milhões por mês, quase 2 milhões por mês, mas o investimento nos prédios, na manutenção futura, etc., é da parceria. Uhum. Isso seria, talvez, a ser considerado um município? É algo a estudar. Talvez a gente teria condições de estudar esse projeto e, quem sabe, executar. Mas, no momento, eu teria que parar alguns setores para ver o... Normalmente se contrata, por exemplo, o BNDES para fazer o estudo, para ver a viabilidade econômica. Por quê? Porque é usado verba da educação que vem todo mês, né, do Fundeb, de verbas. Então, o município compromete isso. Eu não estou defendendo isso, estou dizendo que estudar, como tem na iluminação pública, que Canoas está fazendo, que Santa Maria já fez, que passa para a parceria. E, obviamente, o município, parceria, parece assim, que a iniciativa privada fica sozinha. Não, o município tem que pagar. O município terceiriza, mas paga o serviço. Vamos analisar. Vamos para o interior rapidamente. Nós, às vezes, recebemos aqui, eu me baseei pelos nossos ouvintes, as pontes no interior de Cachoeira do Sul, que algumas estariam já feitas as obras, ok, mas tem outras, essa semana nos falaram lá do Capané, né, perto lá do cemitério da Quinta Boa Vista, lá, não é Botucaraí. Não, lá no Jeribá. Jeribá, obrigado, Tonel, Jeribá. Então, como esta, entre outras pontes, como é que está o interior, prefeito? A equipe do interior, da Desenvolvimento Rural, que unificou a agricultura conjuntamente, ela encontrou a cidade com 39 pontes precárias, por exemplo. Pontes quebradas, caídas, derrubadas, onde não se passava mais. Mais de 20 já foram reconstruídas e com a nova enchente, 4 ou 5 foram água abaixo e tiveram que ser refeitas. Hoje a equipe está concluindo a ponte da Roseira, famosa lá em cima na Palma, né? Está concluindo essa ponte. Não pararam o ano todo. E ainda construíram algumas pontes aqui na cidade, como a ponte da Bom Retiro, foi a equipe do interior que veio fazer uma ponte nova ali. E ainda tem pontes para fazer aqui na Augusta, preciso muito da estrutura deles. Então, o que é o foco do interior? Foi muito estrada, pontes? Não, pela ordem prioritária. Se tu não tem ponte, tu não passa. Então, é atacar pontes. E tem pontes da enchente com recursos, que são essas 5 em licitação, que só vão ser concluídas o ano que vem. Para te ver a morosidade, 2 anos para fazer 5 pontes de concreto armado. Fazer projeto, fazer licitação, aguardar a aprovação. Nós passamos 2 meses aguardando a aprovação do governo federal para poder dar a ordem de início. E recebemos de uma das 4. Continuamos aguardando, depois de tudo pronto, depois de tudo licitado, porque aí ele tem que autorizar o recurso. Então, o Jeribá, Três Vendas, Palma, Cerro do Peixoto, as nossas regiões todas de fluxo intenso, choveu, precariza a estrada. Automaticamente causa danos, exceto aqueles pontos que tem cascalho. Nós colocamos R$1,5 milhão de cascalho em 25, já acabou esse contrato, né? Se aportou R$1,5 milhão em cascalho, chega e traz. Não é nós que vamos ali cavar, carregamos e descarregamos e transportamos. Já vem comprado de Cerro Branco, da empresa que venceu a licitação, vem, já descarrega e a nossa equipe faz o retrabalho nessas estradas. Porque isso é uma parceria onde tu tem menos custo, né? Tu não tem uma operação completa, falta operador, falta maquinista, quebra equipamento, quebra patrola, quebra reto, quebra caçamba. Nós conseguimos agora comprar 2 novas caçambas no rural. Nossa luta agora é por uma nova escavadeira, por uma nova retro, e aí por diante vai. Mas assim, estradas, semana sim, semana não. Graças a Deus agora nós estamos 2 semanas sem chuva, mas já é ruim para a lavoura. Então já é bom, mas não é bom. Mas para as estradas, deu uma sentada porque tu tem um trabalho a menos. Prefeito Balardim, nós estamos no limite do tempo. A última pergunta, o último questionamento, e depois o senhor fica à vontade para finalizar o nosso contato, é sobre a máquina administrativa. Alguma mudança, alguma alteração de secretariado? Bom, eu quando construí e consolidei o nosso secretariado, eu não construí ele pensando em mudar. Eu busquei acertar e ser assertivo até o fim.
Mas, logicamente, que durante o percurso da caminhada a gente tem que fazer algumas trocas. Pode surgir alguma baixa, algum secretário pode ter um convite melhor, pode ter um outro projeto previsto na sua vida. Mas eu não construí para mudar. Eu quero que dê certo, eu trabalho para que dê certo, exceto que algum secretário peça para sair. Mas hoje a gente está tranquilo, se especula, vai tirar fulano vai cair. Não, isso não existe nada. Pode acontecer alguma nova composição diante de alguém que queira ir para um outro projeto, outra secretaria, mas até o presente momento a gente não tem nada definido sobre isso. Todos os nossos 14 secretários estão trabalhando, estão dando a resposta que eu desejo, diante das dificuldades, é claro. Não há mágica, não conseguem fazer milagre, principalmente com números e com estruturas. A gente fez aquela reforma administrativa, deu uma modificada, agora eu já disse para todos os secretários, me apresente a planilha de férias, o adjunto vai trabalhar igual, né? E pronto, a gente precisa ter a quem cobrar na cada passo. Então, não tem uma mudança prevista, pode acontecer, pode sim, porque tudo é passivo disso. O prefeito vai tirar férias? O prefeito não tira férias, não ganha 13º. Acabei de falar esses dias, né? O prefeito cortou o salário dele porque o tribunal apontou. Não. O tribunal pergunta quais as cidades que têm lei de 13º para agentes políticos, para prefeitos. E Cachoeira não tem. Então, o prefeito não recebe e ponto. Não vou receber. E não faço questão de receber 13º. Eu trabalho 12 meses, 24 horas por dia. Minha agenda eu publico às 5h da manhã. Vocês recebem praticamente todo dia. Quem eu vou receber, quem eu não vou receber, o que eu fiz. Todas as minhas viagens a Porto Alegre, a Brasília, sem diária, sem nada. A gente está enxugando muita coisa e vai ser assim até o final. E eu não faço questão de férias. Às vezes eu consigo conciliar o filho, a esposa, um evento, uma meia-tarde. A gente vai levando até onde dá. O cronograma, aquele que foi apresentado da licitação do transporte coletivo, está seguindo? Está seguindo. Tá na hora? Está seguindo. O ano que vem é o ano da licitação. Vai sair. Alguma novidade nesses encontros com a comunidade? Foram vários encontros, vai ter depois de alguma coisa diferente? Eu entendo a população, muitos não participam das audiências que a gente tem feito nos bairros, tá? Mas a gente vai estar sempre à disposição para ser ouvido. E a gente, diante disso, foi para os ônibus, fazer entrevista nos ônibus. A equipe está fazendo nos ônibus agora, né? Porque a gente marcar reuniões de bairros e dá pouca aderência. E aí o pessoal chega cansado do trabalho, entendo isso, mas tivemos um ano onde conseguimos reduzir a tarifa de transporte incontestável, por estudos técnicos. Se mantém o serviço, mas tem que licitar porque tem que modernizar e talvez isso possa até abaixar o preço. Prefeito Balardim, palavra para encerrar a mensagem de final de ano aí para os cachoeirenses e as cachoeirenses. Agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade, por estar sempre cobrando, demandando, questionando, trazendo a voz da população através da emissora, é isso que se faz, né? Não tentando vender ideias falsas e dando a oportunidade de a gente poder explicar e esclarecer. É um ano de desafio, como eu disse, e que a gente possa, em 2026, avançar mais e construir mais pela nossa cidade, mas eu volto a dizer, a gente precisa da mobilização de todos. Às vezes tem um capim na beira do meio-fio, a prefeitura tem que limpar. Não custa nada todo mundo se ajudar, ou ligar, ou orientar, ou somar esforços para que a gente possa deixar a nossa cidade mais limpa, mais linda, ações do comércio, ações de fortalecimento da nossa rede, Natal chegando, estamos decorando a cidade, precisamos um up, né, de embelezamento também, de autoestima e de esperança para dias melhores. Muito obrigado por tudo.